Bem-vindos ao O Debate. Durante séculos, a gente cresceu aprendendo uma versão muito específica da nossa própria história. A ideia de que, lá em 1500, a Amazônia era uma espécie de inferno verde impenetrável, sabe, uma selva virgem, intocada, que era habitada apenas por grupos muito pequenos e dispersos. Mas e se eu te disser que essa mesma floresta abrigava, na verdade, dezenas de milhões de pessoas? Povos originários que construíram metrópoles complexas, redes de estradas monumentais e sistemas agrícolas que rivalizavam com as maiores civilizações da antiguidade. É uma mudança de paradigma absoluta. Quer dizer, nós estamos falando de um nível de complexidade urbana, de manejo ecológico e de densidade populacional que a história oficial simplesmente apagou por muito tempo. Exatamente. E o nosso foco hoje é discutir como nós, no presente, conseguimos acessar e validar essa verdade. Porque, olha, existe uma tensão muito clara aqui no material que estamos analisando. De um lado, nós temos os primeiros relatos europeus do século XVI, que são repletos de descrições fantásticas. Do outro, temos a arqueologia de ponta, especificamente a tecnologia de mapeamento a laser, o famoso LIDAR. A questão central que nós vamos debater hoje é: para entendermos a verdadeira escala da civilização amazônica, nós devemos olhar para esses textos coloniais como um registro fundamental que sempre esteve correto, ou devemos aceitar que apenas a tecnologia moderna foi capaz de limpar os mitos e nos mostrar a realidade crua e incontestável? Eu defendo que a tecnologia LIDAR é a verdadeira e definitiva lente para o passado da Amazônia. E eu abordo a questão de uma maneira diferente. O meu argumento é que, por baixo de todos os adornos culturais, os relatos do século XVI continham a verdade observacional. Certo, então, para deixar claro para quem está nos ouvindo, a minha posição é bem direta. Esses relatos europeus, por mais fascinantes que sejam, eles estavam irremediavelmente contaminados pela ganância, por delírios causados pela fome e por mitologias europeias que foram projetadas à força na América do Sul. Para mim, foi só quando a ciência rigorosa e a tecnologia empírica entraram em cena que nós finalmente conseguimos enxergar a verdadeira metrópole amazônica. Sem o filtro da fantasia, sabe? O líder corta essa cortina da floresta e da mitologia de uma vez por todas. Eu já vejo a contribuição da ciência moderna por um outro ângulo. É claro que os europeus trouxeram suas lentes e seus preconceitos, isso é inegável. Mas eu defendo que descartar relatos de exploradores como Frei Gaspar de Carvajal, tratando tudo como mera fantasia, é um erro crasso que a ciência cometeu lá no século XIX e que a gente não deve repetir agora. A tecnologia LIDAR é fantástica, claro, mas o seu maior trunfo foi, na verdade, provar que o relato do século XVI estava essencialmente correto desde o início. A floresta era densamente povoada. E tem um detalhe poético aí. Os textos europeus viram a vida pulsante, as pessoas, o movimento. O líder vê apenas os esqueletos de terra que foram deixados para trás. Então vamos mergulhar logo nessa questão da testemunha. Porque a gente precisa estabelecer o nível de delírio em que esses cronistas operavam. Imagina a expedição do Gonzalo Pizarro em 1542. Eles saem de Quito, descem os Andes, não para fazer um estudo antropológico cuidadoso, claro que não. Eles saem porque estavam completamente obcecados por uma lenda urbana. Eles procuravam o país da canela e o famoso Eldorado. Uma busca impulsionada por pura ambição ibérica, sem dúvida alguma. Eles achavam que iam encontrar cidades literalmente feitas de ouro maciço no meio da selva. Exato. É um delírio que enlouqueceu exploradores de um jeito assustador. O Lope de Aguirre não ganhou o apelido de El Louco à toa, né? E aí, quando o Francisco de Orellana e o Frei Gaspar de Carvajal se separam desse grupo principal e começam a descer o rio Amazonas, o que eles entregam para a coroa espanhola depois não é um relatório técnico confiável. O Carvajal escreve o documento jurando de pés juntos que a expedição entrou em combate mortal contra mulheres guerreiras idênticas às Amazonas da mitologia grega. O próprio nome do maior rio do mundo é um monumento a essa alucinação europeia. Eu entendo perfeitamente o seu ceticismo em relação a isso. A bagagem cultural medieval que eles trouxeram na mochila era pesadíssima. Mas a gente não pode jogar o bebê fora com a água do banho. Mas me diz,
como a gente usa um documento onde a fauna, a flora e as pessoas são descritas através de alucinações de fome e mitos gregos como um pilar sério para a historiografia. A ciência precisa de dados reprodutíveis, não de fábulas de um Frei assustado. Esse é um ponto interessante, embora eu estruturasse de forma diferente. A questão é que a gente precisa ter a maturidade intelectual para separar a roupagem mítica da observação primária. Pensa no cenário real, prático. Eles estavam descendo um rio gigantesco, desconhecido, morrendo de medo. O Carvajal vê mulheres indígenas em posições de liderança militar ou participando ativamente do combate. Qual é o único vocabulário cultural que um frei espanhol do século XVI tem para processar e descrever mulheres guerreiras? As Amazonas da Grécia Antiga. Ele usou a palavra que conhecia para tentar traduzir o choque cultural, mas o cerne do relato dele não é sobre a Grécia, é sobre a organização social que ele estava vendo. Você diz as observações sobre a infraestrutura ao longo do rio. Exatamente. O verdadeiro valor do texto está na demografia, na geografia humana. Tem um trecho famosíssimo onde o Carvajal escreve que as margens eram tão povoadas que, se deixassem cair uma agulha do ar, ela certamente acertaria a cabeça de um indígena e não o solo. Ele não está alucinando isso, ele não inventou pessoas do nada. Ele documenta ancoradouros gigantescos, flotas organizadas com mais de 200 pirogas. E só para contextualizar o ouvinte, essas pirogas eram canoas de guerra imensas, que carregavam dezenas de homens cada. É uma imagem assustadora para quem está em um barco improvisado, eu confesso. Totalmente assustadora. E ele descreve aldeias contínuas, bairros interligados que se estendiam por 12 quilômetros ao longo do rio. Isso não é o mito do Eldorado. É a descrição de um fato sociopolítico real, de uma sociedade de altíssima densidade. Os naturalistas do século XIX leram isso e deram risada. Quando eles chegaram lá, 300 anos depois, viram apenas a selva fechada e concluíram rapidamente que o Carvajal era um mentiroso compulsivo. Mas a falha estava na arrogância do século XIX, na incapacidade de acreditar que indígenas pudessem organizar tais metrópoles. O Carvajal registrou o que os olhos dele viram, e isso tem um peso histórico inegável. Ter visto muita coisa, mas durante séculos faltou a prova material irrefutável. Tudo virou lenda. E é aqui que eu quero trazer o lidar para o centro da nossa conversa. Porque ele não é só uma ferramenta de mapa. Ele é uma revolução completa na forma como enxergamos o passado humano. O laser disparado de aviões e drones, certo? Isso mesmo. Para o nosso ouvinte leigo, LIDAR significa Light Detection and Ranging. Imagina um sensor super potente acoplado a um avião ou a um drone, voando por cima daquela copa de árvores densa da Amazônia. Esse equipamento emite centenas de milhares de pulsos de laser por segundo diretamente em direção ao chão da floresta. A maioria desses feixes bate nas folhas, nos galhos mais altos. Exato, a luz reflete na copa, mas uma pequena fração desses milhares de lasers consegue passar pelas frestas da folhagem, atinge o solo de fato e volta para o sensor lá em cima. O que o computador faz depois de processar isso é quase mágica. Ele pega todos esses dados e literalmente remove a floresta da imagem. Você deleta as árvores digitalmente e fica só com a topografia nua da Terra, revelando qualquer desnível geométrico, qualquer padrão artificial no chão. É uma tecnologia brilhante, não há como negar. Os mapas em 3D que eles geram são de cair o queixo, revelam coisas impossíveis de ver do chão. E o impacto arqueológico disso é brutal. Olha para as descobertas recentes no Vale do Rio Upano, no Equador, ou a cultura Casarabe, lá na Bolívia. A gente está falando de plataformas de terra gigantescas, pirâmides de barro com mais de 20 metros de altura, que eram cercadas por canais artificiais e praças que têm a área das pirâmides do Egito. O detalhe crucial aqui, do ponto de vista da engenharia, é que como quase não há blocos de pedra acessíveis na bacia amazônica, essas civilizações construíram suas cidades manipulando a própria terra. Sim, eles eram mestres absolutos da engenharia de solo. Levantavam aterros artificiais enormes, os tesos, os geoglifos. E no meio da selva fechada, essas estruturas colossais de terra viram apenas, colinas cobertas de mato
mato. Seriam para sempre invisíveis aos olhos de um pesquisador caminhando no chão com um facão. Você pode literalmente estar em pé em cima de uma pirâmide amazônica achando que é só um morro natural. Sem o líder, essas plataformas monumentais e estradas retilíneas de 10 quilômetros continuariam ocultas para sempre. A tecnologia transformou uma especulação acadêmica em ciência matemática. O líder deu as coordenadas, as metragens, as provas irrefutáveis que a historiografia exigia para parar de chamar a Amazônia pré-colombiana de mito. Sinto muito, mas isso não me convence totalmente. Deixe-me explicar o porquê. Eu entendo fascínio pelo laser e os modelos tridimensionais realmente são fantásticos. Mas a gente esbarra num problema histórico muito sério se acharmos que a Amazônia precisava de um drone para provar sua urbanização. O mecanismo de revelação não precisava ser apenas tecnológico. A gente ignora a continuidade histórica que sempre esteve diante dos nossos olhos, registrada no papel. A prova material já existia. Como assim? Você diz que a gente já tropeçava nas cidades sem perceber e ignorava? Eu digo que o Ocidente escolheu ativamente ignorar a literatura e os registros da continuidade. Deixa eu te dar o exemplo clássico da foz do rio Tapajós. O Carvajal passou por lá no século XVI, como a gente falou, e registrou uma população gigantesca, uma sociedade complexa de guerreiros dominando toda aquela região. Certo, muita gente chamou ele de louco. Mas aí a gente avança no tempo para o ano de 1661. O padre João Bettendorf viaja para o mesmíssimo local, na Foz do Tapajós, e o que ele encontra? Uma aldeia que ainda era incrivelmente populosa e bem estruturada. Ele funda ali uma missão jesuíta. Que hoje é a cidade de Santarém. Exatamente, uma das maiores cidades do estado do Pará hoje em dia. A ocupação humana contínua estava registrada e viva ali. Não era uma cidade perdida sobre a folhagem, precisando de um laser para ser achada. Era uma cidade que continuou viva, se adaptou e foi registrada de século em século. O problema nunca foi a invisibilidade das estruturas de terra. O problema foi o viés eurocêntrico de exploradores posteriores que se recusaram a ler a demografia como civilização. Ah, você está falando do pessoal do século XIX e do início do século XX. Sim, figuras proeminentes como o famoso coronel Percy Fawcett. Eles até aceitavam a ideia de que poderiam existir cidades perdidas no meio do mato, mas eles insistiam em um raciocínio profundamente racista de que essas cidades de pedra teriam sido construídas por gregos perdidos, por fenícios ou até por atlantes, jamais pelos povos originários. A evidência demográfica contínua em lugares como Santarém era a prova viva da capacidade de urbanização indígena. Mas a Europa e até os cientistas ocidentais preferiram acreditar que o indígena era incapaz de civilização e simplesmente apagaram o que o Carvajal viu. E o Ocidente só voltou a acreditar quando um laser, uma máquina, validou a história para eles. Este é um ponto muito válido sobre o viés do explorador, admito. Mas eu acho que isso nos leva a um insight científico que, para mim, é o mais definitivo desse debate inteiro sobre o inferno verde e a floresta vazia. A tecnologia moderna fez algo muito maior do que apenas achar esqueletos de praças antigas ignoradas. Ela desmistificou o próprio conceito biológico de natureza selvagem. O líder e a biologia botânica provaram juntos que a floresta amazônica não é um ambiente intocado de forma alguma. Ela é, em grande parte, um monumento manejado. A ideia da Amazônia como um grande jardim abandonado pelas antigas populações. Exatamente. Uma agrofloresta de proporções continentais. Pensa no impacto semântico disso. O mito da floresta virgem desmoronou não por causa de um texto antigo de um padre observador, mas pela análise química do solo e pelo mapeamento digital espacial. Vamos pegar a famosa terra preta de Índio como exemplo prático. Que é um dos solos mais férteis de todo o planeta, diga-se de passagem. É um solo incrivelmente escuro que aparece em vastas extensões da bacia amazônica, sempre associado a esses grandes assentamentos que o LIDAR mapeia. Durante muito tempo, no século XX, achavam que era resultado natural de cinzas vulcânicas que desceram dos Andes pelos rios.
Mas a arqueologia moderna, com análises isotópicas, provou que a Terra Preta é antropogênica, ou seja, foi criada intencionalmente por seres humanos. É o acúmulo de lixo orgânico sustentável, carvão de fogueiras controladas, espinhas de peixe, cascos de tartaruga e cacos de cerâmica moídos, que foram enriquecendo a Terra ao longo de milhares de anos. Eles transformaram um solo tropical, que é originalmente pobre e ácido, que é o padrão normal da Amazônia, em uma terra riquíssima que retém nutrientes até os dias de hoje. É uma tecnologia agrícola formidável. E a ciência não para por aí. Quando a gente olha para a distribuição das árvores, a botânica espacial mostra uma hiperdominância fascinante que comprova o manejo. Tem mais de 16 mil espécies de árvores catalogadas na Amazônia, certo? Mas os cientistas descobriram que apenas 227 espécies dominam quase metade de toda a cobertura florestal. E adivinha quais são essas espécies? Cacau, açaí, castanha do Pará, pupunha, seringueira. Exato, só espécies alimentícias ou úteis, domesticadas ou intensamente manejadas por humanos. E a concentração dessas árvores hiperdominantes aumenta vertiginosamente perto de onde o lidar encontra os antigos assentamentos. Perto dos Tesos, na ilha de Marajó, que são aquelas colinas artificiais gigantescas construídas para abrigar cidades acima do nível das enchentes do rio. Perto dos geoglifos no Acre, que são aquelas formas geométricas imensas escavadas na terra. A matemática provou que a floresta foi literalmente engenhada pelo homem. Nenhum relato espanhol do século XVI conseguiu nos dar esse nível de compreensão estrutural de uma engenharia ecológica tão sofisticada. Compreendo o seu raciocínio e eu concordo plenamente com a genialidade dessa descoberta botânica. A constatação científica da agrofloresta e da criação da Terra Preta é deslumbrante. E eu aceito seu ponto de que a ciência moderna forneceu a prova material incontestável de como o sistema funcionava. Só que, deixe-me oferecer uma perspectiva diferente. A gente tem que dar um passo atrás e conectar exatamente o que a biologia descobriu ao que os textos europeus registraram. Como assim conectar? O Carvajal não sabia o que era hiperdominância botânica. Ele não fez análise de solo. Não sabia o nome científico, claro que não, mas ele viu o pomar sendo ativamente cultivado por milhares de pessoas. Nós temos que nos perguntar uma coisa fundamental nesse debate sobre por que as narrativas divergiram tanto. Se a Amazônia era essa megalópole pulsante, cheia de estradas largas, praças limpas de 10 quilômetros, por que diabos os naturalistas do século XIX encontraram uma mata tão fechada e selvagem a ponto de duvidarem visceralmente dos relatos do século XVI? Bom, porque a floresta retomou o espaço com o abandono das cidades. Sim, retomou. Mas por que houve o abandono? Não foi porque os exploradores do século XVI mentiram sobre as populações. Foi por causa de uma tragédia indescritível que aconteceu no meio do caminho. O colapso demográfico. A morte em massa trazida pelas doenças europeias. Gripe, sarampo, varíola. Essas doenças muitas vezes viajavam pelos rios, levadas pelas próprias redes de comércio indígenas, correndo muito mais rápido do que os próprios invasores espanhóis e portugueses. Quando as expedições europeias seguintes, 1 ou 2 séculos depois, chegaram ao interior da bacia, populações inteiras, milhões de pessoas, já tinham sido dizimadas pelas pandemias. As estimativas falam em uma mortalidade terrível de até 90%, talvez 95% em algumas regiões. É um cenário demográfico quase apocalíptico. É o fim do mundo literal para aquelas culturas complexas. E essa redução populacional foi tão abrupta e brutal que a atividade humana de manejo simplesmente cessou. Sem as dezenas de milhões de indígenas para roçar, para realizar queimadas controladas e para manejar a Terra Preta, a floresta simplesmente avançou de volta como uma onda verde. Ela engoliu os pomares antigos de açaí, cobriu as grandes praças no Equador, escondeu os geoglifos geométricos no Acre debaixo de raízes e folhas. E a biologia e a climatologia apontam um reflexo global assustador disso, não é? O impacto climático gerado pelo reflorestamento. Perfeito, a pequena era do gelo.
O despovoamento das Américas foi tão severo e a floresta cresceu de volta com tanta agressividade e volume sobre essas antigas áreas urbanas e agrícolas que as árvores capturaram uma quantidade massiva de carbono da atmosfera global. Os climatologistas hoje mostram dados de núcleo de gelo provando que essa absorção de CO2 foi tão intensa que contribuiu ativamente para a queda das temperaturas globais no início do século XVII. Os rios na Europa chegaram a congelar, em parte porque as populações na Amazônia morreram e a floresta cresceu incontrolavelmente. É uma conexão planetária de arrepiar. É, de fato, um dado empírico que mostra a escala monumental da presença humana que existia ali antes do contato. Exatamente. E é exatamente por causa desse colapso colossal que eu defendo tanto o valor dos relatos do século XVI. A tragédia demográfica causou o esquecimento físico dessas civilizações sob as raízes das árvores. E é por isso que os textos de Carvajal, de Orellana, são inestimáveis para a humanidade. Eles são a nossa única ponte escrita, o nosso único testemunho humano que viu aquelas dezenas de milhões de pessoas ativas e vivas. Eles não viram só a topografia nua que o laser mostra. Eles viram o cacique, a política local, a música, o medo, a organização das frotas no rio. Eles viram aquele mundo respirando e prosperando imediatamente antes da cortina da doença cair e do colapso silenciar a Amazônia. Sem esses textos, o líder estaria apenas mapeando um gigantesco cemitério ecológico, sem que a gente soubesse de verdade como aquelas pessoas viviam em sociedade. Você tocou num ponto muito sensível e crucial sobre o testemunho humano. Mas eu acho que é justamente aí que chegamos ao centro do nosso debate, ao resumirmos nossas posições sobre como nós, hoje, tratamos esse passado. Ao longo da nossa discussão, eu foquei fortemente em como o rigor analítico e a inovação tecnológica não são apenas ferramentas auxiliares ou mapas bonitos em 3D, sabe? Eles são, na minha visão, a verdadeira lente de respeito histórico. Respeito em que sentido prático você diz? No sentido de devolver a métrica e a realidade incontestável que o delírio europeu muitas vezes tirou ou ofuscou. Quando a gente substitui lendas sobre cidades forradas de ouro maciço e guerreiras gregas pelas evidências matemáticas do lidar, pelos modelos tridimensionais milimétricos das praças e pelas análises químicas incontestáveis da Terra Preta, nós fazemos algo muito mais digno com a memória dos povos originários. Nós transformamos o folclore exotizado de um Frei assustado em uma realidade palpável e científica. E que acabou se revelando muito mais complexa e impressionante do que as lendas originais do ouro, né? Imensamente mais complexa. O mito do Eldorado era raso comparado ao que a ciência nos revelou. A tecnologia provou a existência de verdadeiros mestres na engenharia de terra sustentável, povos capazes de criar não uma cidade de ouro inútil, mas redes urbanas interligadas por dezenas de quilômetros, sistemas de barragens para aquicultura, cultivo agroflorestal em larga escala e um urbanismo ecológico que estava, francamente, milênios à frente de seu tempo. O laser, ao revelar a Terra, purificou o passado. Ele deu dignidade estrutural e provas indiscutíveis a uma história gigantesca que os colonizadores muitas vezes só conseguiam descrever através do viés do fantástico ou do medo. Essa é a minha conclusão sobre o peso da tecnologia. É um ótimo argumento e muito bem colocado, mas da minha parte eu encerro a minha perspectiva reafirmando o valor imensurável de quem estava lá com os pés na água do rio. A tecnologia LIDAR nos dá, sim, a precisão milimétrica, o esqueleto irrefutável da civilização. É maravilhoso ver a forma exata das estradas no Equador tomando vida na tela de um computador moderno, ou entender a rica composição química dos tesos de Marajó. Mas, mesmo com todo esse avanço maravilhoso, nós devemos um profundo respeito e atenção aos primeiros registros escritos. Mesmo com todos os excessos e fantasias que eles trouxeram. Principalmente porque hoje nós temos as ferramentas críticas para filtrar esses excessos.
Por mais imperfeitos, eurocêntricos e assustados que fossem, exploradores como Carvajal foram as únicas testemunhas do mundo ocidental a contemplar a vitalidade humana de um povo que, literalmente, construiu e cultivou a maior floresta tropical do planeta. Eles registraram em tempo real as frotas imensas de pirogas furando as ondas do rio Solimões, a densidade demográfica impressionante nas margens, a organização política em pleno funcionamento. Esses documentos nos mostram que a memória histórica, quando lida com empatia intelectual e nas entrelinhas, resiste brilhantemente ao tempo. O laser nos deu a arquitetura genial, sim, e isso é vital, mas os cronistas antigos nos deram o pulso, o contexto humano e o clamor de uma sociedade que o feixe de luz não consegue penetrar. E os dois lados dessa moeda são fundamentais. É fascinante pensar como as duas abordagens, no fim das contas, se encontram para formar uma imagem mais completa. E chegamos assim ao final do nosso debate de hoje. Fica uma convergência muito clara entre as nossas perspectivas ao longo da análise desse material. A de que a verdadeira história da Amazônia antecede e muito o ano de 1500. É uma trajetória tão grandiosa, tão estruturada e revolucionária quanto a dos egípcios, dos maias ou dos incas. Com a bela diferença de que os amazônidas pré-colombianos construíram tudo isso em profunda harmonia com a floresta, usando a terra viva e as plantas como sua grande e sustentável matéria-prima, em vez da pedra fria. Perfeitamente. Fica evidente que a união entre a leitura crítica desses documentos antigos e a aplicação implacável da arqueologia de ponta nos oferece a visão mais rica e complexa possível da experiência humana no nosso continente. O material nos mostra caminhos complementares e, para você que nos acompanha, fica a reflexão instigante. Debaixo do verde exuberante daquela imensa agrofloresta manejada, ainda existem milhares de praças, redes de estradas e complexos arquitetônicos escondidos sobre as folhas. Um mundo inteiro apenas aguardando para ser compreendido pelas descobertas de amanhã. Continuem questionando. Até a próxima, aqui no O Debate.